Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Aqui é a Larissa do Colégio Nacional, uma das estudantes desse incrível lugar. Eu estou falando no novo episódio do Palco Aberto. Hoje eu vou mostrar os meus desenhos aqui, que é uma habilidade que eu adquiri quando eu comecei a gostar de artes. Falando sério, o que é arte? A arte é basicamente tudo que você faz. Você já é um artista nato, só que você não percebe isso. A arte ela pode ser abstrata, pode ser mais realista ou exatamente do jeito que você quiser. Todos nós temos um dom. E hoje eu vou mostrar o meu. Esse aqui é um desenho sem cor, é bem básico, é um básico mais ou menos. Eu desenhei ele pensando na nova série que lançou na Netflix, do Sonic Prime. Não tá muito igualzinho, mas é o meu jeito de desenhar. Eu basicamente copio o que está na tela, no telefone, e vou ajustando. Alguns anos atrás, eu ganhei o concurso da APSER, lá de Portugal. Associação Portuguesa de Certificação. Esse desenho aqui. Vocês podem ver animais. Eu amo desenhar animais, seriamente. Amo mesmo. As árvores, normalmente as minhas árvores têm um formato de coração, onde vocês vão perceber em um outro desenho que eu fiz. Aqui, ó. Nesse lugarzinho aqui. Eu aprendi a desenhar isso há alguns anos atrás, perto desse concurso. Que eu gostava muito de desenhar, só que eu não sabia o que fazer no meio da árvore. Porque eu achava que ficava meio estranho colocar um tanto de galhos. Então eu fui fazendo um coraçãozinho assim, só pra demonstrar tipo amor pela natureza, amor pela vida, alguma coisa desse tipo. Mas o último concurso que eu estou participando ainda foi esse aqui. Dá pra ver uma grande diferença entre o primeiro, mais ou menos o segundo, que tem mais uma coloração mais forte. Esse aqui ele não tinha tanta técnica assim. Vocês podem ver que o sol aqui fica idêntico, é muita coisa para um desenho menor assim. Esse aqui eu não ganhei, eu acho, mas é porque eu não segui o tema exato que estavam pedindo. Eles pediam um carro dos sonhos e eu não imaginei muito, faltou um pouco de imaginação nesse carro, porque eu não pensava basicamente muito bem. Agora nesse aqui, vocês podem ver no cantinho os animais presos, que esses todos falam mais de meio ambiente, né? O concurso da APSER, ele fala sobre o meio ambiente, animais, essas coisas. Aqui uma queimada, o passarinho, a arara, levando a mensagem que seria basicamente um pedido de ajuda para que o ser humano ouça e comece a ajudar a natureza. Aqui a pessoa, que como vocês podem ver tem alguns detalhes aqui. Olho é a minha paixão também. Eu amo desenhar olhos, assim, a roupinha. Não tem muitos detalhes assim, porque eu ainda não sei realmente colocar uma textura na roupa. Mas nos olhos e no cabelo eu acho que eu faço alguma coisa melhorzinha assim. Eu gosto especialmente dessa estrada aqui, que tem uma textura mais branda, que eu normalmente desenhava com alguns lápis mais antigos mesmo, mas muito bons também, da Bic. Esse aqui, ó. Eu acho que foi mais ou menos esse aqui que eu usei. Vocês podem ver um pouquinho da diferença da coleção, que esse aqui eu usei mais essas cores aqui. Agora, nesse daqui, eu usei mais esses aqui. Apesar disso aqui parecer só um cinza, ele também dá uma coloração mais escura, que dá pra fazer uma textura melhor assim. Um degradê maior, sabe? Que fica melhor para visualizar as áreas mais escuras, onde
onde o sol não bate, e as áreas mais claras, onde o sol bate melhor. Também dá para perceber a utilização dos lápis normais mesmo, para escrita, desenho. Esses aqui eles têm uma... Eu não sei muito bem desses trem de grafite mesmo, mas eu vou desenhando conforme. Esse aqui, ele é um dos mais escuros, que é quando você já sabe o que você está desenhando realmente, e onde você quer ter mais contato aqui, onde as áreas mais escuras ficam. E aqui é para um lugar que você não quer muito detalhamento, ou é mais claro realmente. Como o olho, mais ou menos. Os cílios. Aqui eu não queria muito detalhamento, então eu usei mais ou menos esse aqui, ou esses mais claros, para fazer o contorno. Mas também tem um rascunho aqui, que vocês podem ver como eu vou montando os desenhos mesmo. Deixa eu encontrar aqui. Um rascunho aqui da Princesa Sofia. Aqui vocês podem ver que eu tava organizando o cabelo dela, pra ficar com essa voltinha aqui que normalmente tem. Os olhos pra ficar mais ou menos no mesmo local, pra organizar isso aqui. Aqui, os cílios, as sobrancelhas, a boquinha mais ou menos. É um esboço, né? Cabelinho aqui, onde tem essas ondulações, vai circulando para saber onde é que você vai exatamente. Normalmente eu utilizo assim. Normalmente pego uma borracha, passo um lápis mais forte, quando você tem certeza do traço, e apaga aquele antigo. Só como exemplo mesmo. Quando você tem a certeza absoluta de onde você quer. Esse aqui eu tô desenhando pra fora mesmo, mas é pra demonstrar como é que ficaria se eu estivesse fazendo um fundo um fundo branco, só pra contrastar com o que tiver de dentro. Mais ou menos o cabelo dela, eu não lembro a cor exata, por isso que eu gosto de pegar uma referência no telefone. Então eu vou pegar uma qualquer aqui, só pra demonstrar. Eu usei essa técnica aqui no cabelo dessa garota aqui. Eu acho que é basicamente o mesmo lápis. Você dá uma coloridinha aqui, pra fazer melhor aqui. Pra ficar mais escuro. Mas aí também tem os outros tracinhos aqui. Aqui não ficou muito bom, mas aí eu vou ajustar aqui. Um desenho requer um tempo bom, viu? Se você quiser fazer alguma coisa cheia de detalhes, eu sou muito perfeccionista, né? Então, normalmente eu repito a mesma parte várias vezes para ter certeza. Eu uso a mão mesmo, porque eu não utilizo muito a régua. Eu normalmente uso a mão para ver qual que é a distância de um olho para o outro. Mais ou menos isso. Mas não tem uma métrica assim, não. Uma escala de um desenho para outro. Ficaria mais ou menos assim. O cabelo. Mais ou menos dessa forma. Aí vai intensificando os traços. Mais ou menos assim. Aqui vocês podem ver que eu não apaguei completamente o traço anterior. Dá pra ver muito do traço antigo que eu fiz como rascunho.
basicamente todo o corpinho da boneca. Aqui também tem uns traços, aqui, pra eu não me perder muito nisso, porque o ser humano, pra mim, a gente tem que ter um estudo maior do corpo, um estudo que eu não estudei pelo corpo humano para saber exatamente qual é o tamanho da cabeça para ficar no corpo, ou qual é o tamanho da boca para ficar a boca, o lugarzinho que junta o nariz com a boca, os olhos exatamente, essa coisinha aqui que eu não lembro o nome, esse pedacinho aqui, os cílios em exato, o olho para saber onde exatamente ele tem que estar em qualquer um dos dois olhos, para saber. Os artistas renascentistas, que é basicamente o que a gente está estudando em artes, eles tinham um estudo aprofundado, como Leonardo da Vinci. A maioria pensa, tem gente que olha assim e pensa, nossa, ele nasceu com dom. Algumas pessoas não nascem com dom, mas elas podem ou aperfeiçoá-lo se nascerem com ele, ou simplesmente aprender a tê-lo. Ou seja, uma pessoa que... Eu nunca fiz curso de desenho, mas tem pessoas que fizeram curso de desenho e conseguem fazer exatamente o que eu faço. Então, não tem muita coisa assim, eu não tenho talento, eu não nasci com dom. Você pode tê-lo. Só precisa esforço e dedicação para você aprender o que você quer. Basicamente, tudo é assim. Eu não sou boa... Antigamente eu não era boa em redação, mas esse ano eu estudei muito, mas muito mesmo. A última ou penúltima nota que eu tirei foi 960. Porque eu estudei, eu passei as férias estudando redação. Pesquisei tudo sobre a introdução ao Enem, o desenvolvimento do Enem, a conclusão do Enem, o que teria que ter em cada uma delas. Normalmente você esquece, né? Na hora de fazer uma redação, você sempre vai esquecer um pontinho ou um acento, sim. Mas para você não ficar com uma nota baixa, normalmente tem que estudar muito aquela coisa para você ser um mestre naquilo, basicamente. Mestre, entre aspas. O desenho eu nunca fiz curso, mas se eu quiser aperfeiçoar, se eu fizer um curso assim, para parecer tipo Leonardo da Vinci, se eu fizer um estudo como ele fez, provavelmente eu vou me assemelhar a ele, mas nunca desenhar como ele. Porque cada um deles tem as suas técnicas específicas, o jeito que eles gostam de desenhar. Por exemplo, cada um deles tem um tema diferente. A pessoa não vai simplesmente pegar a mesma coisa, o mesmo tema que a outra pessoa. Podem ser artistas igualmente capacitados, só que eles gostam de desenhar coisas diferentes, ou pintar. Eu gosto mais do desenho, mas existem pessoas que gostam mais da pintura. Essa aqui foi minha primeira aquarela com o Lucas. Vocês podem ver que aqui tem alguns problemas de coloração, porque eu não sabia que a aquarela juntava com as outras cores, que podia passar qualquer uma em cima. Eu gosto agora que eu sei mais de aquarela, eu gosto de passar o pincel mais... com menos água, para colocar assim uma textura mais de pintura mesmo, antiga, sem parecer uma aquarela. Aqui vocês podem ver que não tem muita diferença entre o pelo que tá solto e o pelo que tá mais na face do animal. Mas é basicamente isso mesmo. O solzinho aqui é uma das minhas partes favoritas. Mas vocês podem ver que tem um verde aqui, porque eu não sabia que dava pra juntar as duas e conduzir outra cor. Eu achei que era só no localzinho da aquarela mesmo, então... Aqui é mais ou menos um rascunho que eu fui aperfeiçoando. Antes era um rascunho como esse. Só que aí eu apaguei todos os traços. Como esse eu vou apagar em alguma hora. Vou apagar apaguei todos os traços e passei um lápis mais forte aqui em cima.
Se vocês prestarem muita, mas muita mesmo atenção, vocês podem ver o local que foi que, que antes eu tinha desenhado. Aqui eu diminuí a orelha para ficar mais rápido. Aqui o diamante que tava. É uma imagem de Halloween. Eu acho que era de Halloween, mas eu não lembro. Voltando a falar de Sonic, que eu gosto muito. Eu acho que já perceberam aqui pelos 3 desenhos que já tem. Eu gosto muito de desenhar também desenhos animados, né? Desenho animado eu assisto até hoje. E eu realmente amo esses desenhos. Eu ainda pretendo fazer mais, mas com as provas, as atividades, as tarefas de casa, as tarefas da Geek e outras 1.500 coisas, acabou que eu larguei um pouco o desenho por esses tempos. Mas eu me arrependo de ter largado. É um ótimo passatempo, ou talvez pode virar a sua própria profissão. Existem milhares de áreas que trabalham com desenho. E essas milhares de áreas, você pode escolher uma. Ou talvez pode virar apenas o seu hobby, para você fazer nos tempos de descanso ou coisas do tipo. Por exemplo, alguns escritores também já foram leitores e são leitores. Mas nem todos os leitores são escritores. Então você pode fazer os dois ou decidir fazer apenas um. Você pode ser o leitor e o escritor. Você pode ser o escritor apenas. Você pode dar uma lidinha em alguns trechos depois. Mas normalmente você trabalha com... A maioria das pessoas querem trabalhar com o que elas amam. Pensa assim, nossa, esse curso tem uma matéria que eu não gosto. Me dá muito problema que eu gosto de basicamente todas as matérias. Então, na hora que você olha aquelas matérias lá, nossa, eu gosto de todas as matérias. Como é que eu vou escolher um curso para mim? Você tem que pensar o que você quer fazer no seu dia a dia. Foi o conselho que muitas pessoas me deram. Você quer desenhar no seu dia a dia, você quer escrever, você quer falar com pessoas, você quer trabalhar com tecnologia. Eu, por exemplo, não gosto muito de tecnologia, por exemplo. O celular, né? O celular não dá pra largar. Sendo sincero. Agora, tecnologia de computadores, escrever fórmulas mesmo, aí não dá não. Eu prefiro ficar no papel mesmo. Mas existem pessoas que amam. Então essa é a sua vocação? É o que você quer fazer a sua profissão? Ou é apenas um hobby? Algo para você fazer para descansar do seu serviço, para descansar da escola, para esquecer o mundo? Ou é algo que você quer fazer a diferença? Você quer ser por exemplo, uma arquiteta de milhões? Ou você só quer desenhar em casa? Você quer ser uma estilista? Como, por exemplo, aquela brasileira que foi para fora e está desenhando. Ela está fazendo o que ela gosta. Muitas pessoas, elas vão fazer uma profissão pelo que as pessoas acham que ela deve fazer. Ah, algumas coisas não ganham bem. Tudo bem. Mas o que você realmente quer fazer? Temos que pensar é isso. A gente tem que pensar o que vai nos trazer felicidade, mas também temos que pensar não só com o coração, não só os seus sentimentos, mas também temos que pensar com a nossa própria mente. Essa coisa de profissão é uma coisa muito difícil. É bem, mas bem difícil escolher a sua. Mas se você já escolheu, você não é como eu, uma pessoa extremamente decidida, que já veio e já sabe o que quer. Eu ainda tô pensando o que eu quero. E eu espero que algum dia essa resposta chegue a mim. Ou eu vou ter que procurar essa resposta, né? Mas então vamos voltar ao que já estávamos falando. Esse aqui é um desenho bem mais antigo que esse que eu ganhei pro concurso. Esse aqui, como vocês podem ver, é só... A gente teve que enviar o desenho tá lá em Portugal. Então a gente teve que tirar uma copiazinha aqui, imprimir. Esse aqui ele foi feito um pouco antes. Como vocês podem ver, aqui não tem uma simetria, sabe? Completa ou alguma coisa do tipo.
Esse ladinho aqui, ele podia estar mais arredondado, mas ele tá mais rente a esse aqui. E mais distorcido, sabe? Esse pedaço aqui, as mãos são alguma coisa que me encantam aqui. Que deu pra fazer direitinho. Esses pedacinhos aqui. Gosto muito de passar em cima das partes que eu mais gosto. Normalmente eu sempre escrevi o título, o que era o desenho, pra eu lembrar de onde que eu peguei ou alguma coisa do tipo. Esse aqui foi um dos mais recentes. Do Banguela, de Como Treinar Seu Dragão. Como vocês viram, já tá lançando o filme. Ele eu fiz sem pensar no filme. Mas eu pensei em trazer um pouquinho da cor, das cores que estavam mais presentes no desenho. Desenho não, na imagem. Pra cá. Só pra trazer um pequeno contraste, sabe? Esses aqui são bem antigos. Esse aqui. E esse aqui. Eu também gosto muito de dinossauros. Então eles trazem bem uns traços marcantes aqui. Aqui, aqui, aqui. A mandíbula do T-Rex, mais ou menos. As cores são um pouco diferentes, né? Eu acho que esse aqui, Branquiossauro, eu peguei de um caderninho que eu tenho lá em casa. Aqui, esses traços aqui são bem marcantes. Porque eles não têm exatamente a cor deles. Aqui, como vocês podem ver, aqui eu coloquei muita força e muitos lápis diferentes. Aí por isso que ficou desse jeitinho aqui, ó. Isso aqui. Um lápis que eu gosto muito, que é bem antigo meu, esse aqui. Eu acho que foi exatamente esse que eu usei pra fazer esse aqui. Aqui, ó. Nos cantinhos. Eu gosto muito desse da Bic, mas eu também... Nesses dias eu tô amando esses daqui. Da Ecocolor, sabe? São muito bons. Cada lápis tem alguma peculiaridade diferente. Esse aqui eu amo essa cor. Pra mim é uma cor ótima. Eu já usei muito pra fazer ele em aquarela. Como vocês podem ver, esse aqui do T-Rex. Mais outro de dinossauro. Vocês podem ver a boca dele. Os traços não estão bem assim marcados. Ou muito arrumados. Então, vocês podem ver que ele tem uma textura muito grossa aqui. Ele não é mais leve como... Deixa eu pegar esse aqui. Opa, peraí. Pronto. Aqui uma comparação. Com esses dois. Tá vendo? Os traços aqui são bem mais fortes do que os traços dela. São bem leves. São bem leves e arrumadinhos aqui. Aqui eles são mais vistos, sabe? Então eles são bem mais leves. Esse aqui, ó, por exemplo, também é foi a minha própria mão que eu peguei na época. Eu acho que ele foi feito basicamente com um lápis. Um lápis mais arrumado. Eu acho que foi esse aqui. Caso vocês querem ver mais os meus desenhos, caso vocês querem ver mais dos meus desenhos ou poemas, coisas do tipo, vocês podem acessar o meu Instagram. l.b.e.diversos. Uma paleta de cores exatamente com amarelo, rosa e azul. E eu agradeço pro Nacional também por eles terem me deixado falar sobre o meu Instagram, falado sobre meus desenhos.
é algo muito presente na minha vida, antigamente, mas agora está menos por conta dos estudos. Mas eu prometo que eu vou continuar desenhando. E o Nacional, eu vou falar a verdade, é uma escola que eu amo. Eu não quero sair dele. Ele tem muita qualidade. Gente, vocês já viram uma escola com... Eu acho que as pessoas do Nacional são pessoas ótimas. Quando eu lembro direitinho do dia que eu cheguei. Eu fiz um discurso na frente da sala. Porque eles ficaram assim, discurso, discurso. E eu tinha saído de uma escola que não acontecia isso. O povo era mais frio por si só. Eu cheguei lá na frente e fui fazer o discurso. Eu falei assim, eu sou a Larissa. Nossa, eu achei muito bom naquela época que na hora eu só falei, eu sou a Larissa. E aí foi uma palma danada pro lugar inteiro. Ai, mas aquele dia ficou na minha memória. Foi no 8º ano. Fui muito bem recebida. Uma coisa muito boa. Também, depois que eu entrei, a minha irmãzinha também entrou e a minha prima também entrou. Então a gente recomenda muito Nacional. Eu acho que esse aqui foi feito mais ou menos na minha época do Lucas. Do Lucas de... Sinto muito falta dele. Do Lucas de Artes. Esse aqui, ó. Eu não acabei ele. Desculpa, Lucas. Mas eu não consegui acabar. Ele tem uns tracinhos assim mais marcantes. Mas eu acho que foi feito com exatamente essa cor aqui, ó. Tá vendo? Com mais força, assim. Eu vou acabar um dele, uma hora dessa. Deixa eu pegar aqui um último. Eu acho que esse aqui é o último. Mas eu agradeço muito. Eu vou deixar aqui os meus agradecimentos. Foi ótimo poder estar aqui falando em palco aberto e mostrando os meus desenhos, o meu dom, o que eu gosto. Bom, bye bye, tchau, au revoir. E outras palavras aí que eu não sei de outros idiomas. Mas, obrigada!